Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente na programação Fofoca do Bem. E aí, como que vocês estão passando? Espero que estejam ótimos, vivendo uma vida aí com muita paz, muita luz. E o tema de hoje que eu estou trazendo para vocês na programação Fofoca do Bem está no canal do YouTube todas as segundas-feiras. O Francisco da Editora Zona posta um episódio e um tema diferente aí para vocês ouvir e curtir, né? E, se possível, compartilhar também para aquelas pessoas que vocês acham interessante ouvir a nossa programação, tá bom? Hoje eu vou falar de dois sentimentos fortíssimos que você, muitos nascem com eles e que dificilmente consegue eliminá-los, que é o egoísmo e o apego. E aí, você se considera uma pessoa egoísta? Ou você se considera uma pessoa que tem muito apego pelas pessoas, pelos bens materiais, enfim, diversos apegos que consumimos e que muitas vezes nos destrói. Então é importante o nosso programa para que possamos aqui refletir juntos, para que possamos encontrar aí uma solução para que realmente a gente possa sair desses dois sentimentos aí que só nos faz sofrer. Pessoas, eu tenho certeza, se você não é uma delas, eu tenho certeza que você conhece alguém aí que é egoísta, né? E que tem muito apego. Presta atenção para ver como que é a vida dela, se ela sofre muito devido a esses dois sentimentos. Bom, como em todos os programas, eu faço questão que eu me baseio nos ensinamentos de Moki Tokada, que pertence à instituição a qual eu sigo, acompanho já há 11 anos, e eu peço licença para que todos possam ouvir e em cima desse ensinamento aí possamos, mesmo você às vezes não concordando, mas que possamos discutir juntos o que diz esse ensinamento. Às vezes tem muitos ensinamentos, quando eu leio, eu me identifico com ele, e eu acredito que todos esses assuntos que eu trago aqui, todas as segundas-feiras, no programa Fofoca do Bem, eu tenho certeza que muitos se identificam também com esses pensamentos, sentimentos e ações que cada um pratica. Então vou ler esse ensinamento, vou ler trechos. Ele foi escrito em 25 de janeiro de 1949. O título dele é Egoísmo e Apego. Então vamos lá. Notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego, e que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Temos casos de políticos que acabaram na miséria porque o apego às posições o fez perder a melhor oportunidade de se afastarem da vida pública.
Eis um bom exemplo da inconveniência do egoísmo e do apego. Há industriais que, devido ao apego têm ao dinheiro e ao lucro, irritam seus fornecedores, prejudicando as transações comerciais. Momentaneamente, o negócio se lhes afigura vantajoso, mas com o tempo mostra-se contraproducente. Na vida sentimental, quem muito se apega geralmente é desprezado. Muitas vezes, os problemas nesse terreno surgem do excesso de egoísmo. O passado nos revela como os egoístas provocam conflitos e se atormentam pelos sofrimentos causados ao próximo. Já dissemos que o principal objetivo da fé é erradicar o egoísmo e o apego. Tão logo me conscientizei disto, empenhei-me em exterminá-los. Como resultado, meus sofrimentos se amenizaram e tudo corre normalmente em minha vida. Há um ensinamento que diz: não sofra antecipadamente pelo que ainda não ocorreu, nem pelo que já passou. São palavras de grandes sabedorias. A finalidade do aperfeiçoamento no mundo espiritual é a extinção do apego. A posição do nosso espírito se eleva à medida que o apego se reduz. Tá aí, né? Ele continua, mas temos muitos assuntos aqui, né? Muitos parágrafos para que possamos discutir nesses 45 minutos. E aí, o que acharam? Se identificou? Ou conhece alguém que tem esse sentimento muito forte do egoísmo e do apego? Vamos começar aqui. Por exemplo, o que está acontecendo no nosso país? Muita gente está acompanhando aí, principalmente na área política. Então, tem um trecho aqui desse ensinamento que ele diz: temos casos de políticos que acabaram na miséria porque o apego às posições os fez perder a melhor oportunidade de se afastarem da vida pública. Eis um bom exemplo da inconveniência do egoísmo e do apego. Pois é, aqui no Brasil, eu não sei em outros países, é claro que tem países aí que realmente o político, quando ele comete algum erro na sua vida pública, além de assumir responsabilidades judiciais e até criminais, ele perde tudo que adquiriu durante o seu mandato. O que está acontecendo no Brasil realmente já está sendo uma evolução imensa, porque eu me lembro que alguns anos atrás dificilmente acontecia casos assim que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente com os políticos. Mas o que acontece para que esses políticos tomem esse rumo? Normalmente é esse sentimento forte que adquire em cada um deles devido ao seu crescimento materialista. Então esses dois sentimentos, egoísmo e apego, eles crescem muito. Eu não digo só na área política, mas em qualquer ser humano aí, quando começa a ter ascensão no cargo, uma direção de uma empresa, enfim, começa a criar esses dois sentimentos muito fortemente, que às vezes, o pior, né? Às vezes ele não consegue perceber. A partir do momento que ele começa a prejudicar o seu próximo, aí sim, esse sentimento está causando um grande mal para ele, que ele não está percebendo, que lá na frente vai trazer resultados negativos, tanto para a sua vida pessoal como sua vida profissional. É o que está acontecendo com muitos.
hoje na área política. Mas eu não preciso aqui estar repetindo, né? A maioria aí do povo brasileiro está acompanhando aí na mídia. Então vamos lá, continuando aqui. Há industriais que, devido ao apego que têm ao dinheiro e ao lucro, irritam seus fornecedores, prejudicando as transações comerciais. Tem negociantes, empresários, industriais, se apega muito ao dinheiro e pensa só no seu lucro, consegue trazer irritação, trazer conflitos para aqueles fornecedores. Eles pedem, solicitam descontos, mas nunca pensa no lucro, no ganho, no trabalho daquele fornecedor. Eu não digo todos, mas alguns acontece. Esses sentimentos egoístas e do apego também na área industrial, na área comercial. É claro, objetivar só o lucro, o ganho para si próprio, não pensando no outro, no trabalho do outro. O apego e o egoísmo também, ele se aplica fortemente nessas profissões, nesses cargos que essas pessoas ocupam. Às vezes ela não tem entendimento do que está fazendo, prejudicando aquele seu próximo, visando só no seu bem-estar. Vamos falar agora também, olha, isso é muito forte, na vida sentimental. Na vida sentimental, o egoísmo e o apego, ele acontece fortemente. Eu acredito que meus ouvintes e seguidores aí devem conhecer, e muita gente que tem conflitos com seu parceiro devido ao alto grau do egoísmo e do apego que ele tem com a pessoa com quem ele está se relacionando. Mas vamos ler esse pedacinho do ensinamento para que possamos discutir sobre esse lado sentimental. Na vida sentimental, quem muito se apega geralmente é desprezado. Muitas vezes os problemas nesse terreno surgem do excesso de egoísmo. O passado nos revela como os egoístas provocam conflitos e se atormentam pelos sofrimentos causados ao próximo. Então, quando ele se refere ao apego excessivo com relação ao seu parceiro, começa a desprezar, aí entra os ciúmes. O ciúmes nada mais é que um sentimento de apego. Mesmo você, eu tenho certeza que muitos estarão me ouvindo aí não concordando. O ciúmes, para quem tem aquele ciúmes excessivo, é um sinal de insegurança. Por quê? Ele fica numa situação de apego muito forte, que ele quer controlar a vida da pessoa 24 horas. Ela quer saber o que aquela pessoa faz durante o dia e noite, quando ela não está próximo dela, que é o ciúmes. Ela começa a viver a vida do outro e esquece da sua. Então uma pessoa insegura, ela depende muito do outro. Ela tem medo de perder esse seu parceiro. Mas se a maioria soubesse, essas pessoas que têm um apego muito forte, sentimentais, ou ciúmes, toda vez que ela faz esse controle do seu parceiro,
No começo, eu comento muito isso com os meus amigos que sofrem com relação sentimental. E eu pergunto, né? E aí, você é ciumento? Ou ele é ciumento? Quem é mais? Confessando, falando, eu sou ciumento demais. O que eu faço? Então eu procuro orientar, porque também, além deste ensinamento, me pautando em muitos assuntos aqui do programa Fofoca do Bem, e eu me coloco dentro deles também, nas experiências que adquiri durante esses anos, principalmente com relação a sentimentos amorosos. Então, eu, como convivo há muitos e muitos anos nas redes sociais, a gente acaba adquirindo essas experiências de pessoas que sofrem com problemas amorosos devido ao grande apego, e o egoísmo também entra um pouco aí. Então, voltando, se a pessoa ciumenta soubesse que quando ela começa a controlar o seu parceiro excessivamente, no começo pode ser tudo maravilhoso. A sua parceira ou seu parceiro fala, poxa, ele tá cuidando muito bem de mim, ele tá preocupado comigo, ele quer saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, ele me ama. Começa a passar esses tipos de pensamentos, mas com o tempo, vocês sabem que tudo que é excesso, chega um tempo que acaba virando uma perturbação para aquela pessoa, para aquele seu parceiro principalmente. Esse autocontrole, com o tempo, a pessoa começa a se sentir sufocada. Isso acontece com a maioria. Se não for com os senhores que estão me ouvindo, mas talvez vocês conheçam alguém aí, entre seus familiares e amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, conhece aquela pessoa que está sofrendo aí, principalmente com um relacionamento amoroso, devido ao excesso de ciúmes. E ela não percebe que dentro dela, ela tem fortemente esse sentimento egoísta, esse sentimento apego. Por que egoísta? Porque ela quer aquela pessoa, aquele seu parceiro, aquele seu namorado, a sua namorada, mas ela quer que ela viva 24 horas para ela. Às vezes, fazendo um controle até quando o seu parceiro está no trabalho, por exemplo, está exercendo a sua função profissional. Então são dois sentimentos fortíssimos que atingem muito as pessoas que têm ciúmes, problemas sentimentais. Se vocês acham difícil essa situação, se vocês assumem que tem esse problema, peça ajuda. Temos diversos profissionais aí na área que está aí para poder ajudá-los antes que aconteça tragédias. Tem outro ensinamento aqui, ele nos alerta que muitas tragédias acontecem com relacionamentos amorosos. Basta vocês olharem na mídia, nos jornais, na internet. Então é importante que você primeiro assuma que você tem esse sentimento forte, quer mudar para melhorar a sua vida e a vida principalmente do seu parceiro, do seu próximo, daquela pessoa que você tanto diz que ama, tanto o homem como a mulher. E aí entra a espiritualidade. Quando você estuda todos esses sentimentos, você avança, você sobe, se eleva espiritualmente, e que vai fazer com que você diminua ou saia desse sofrimento. Você prestou atenção que eu me estendi um pouco no lado sentimental, porque hoje esses dois sentimentos estão
atacando as pessoas fortemente. Então por isso que eu estou prolongando mais esse assunto sentimental, porque eles são muito fortíssimos. Eles estão atingindo essas pessoas e seu próximo, sem que ela perceba. Então é importante, todos nós, inclusive eu também tenho alguns sentimentos de apego. Eu estou passando um momento, por exemplo, de mudança física, que muitas coisas eu tenho que eliminar. Meus pais também, mudando para um apartamento, porque sempre moramos em casa. Tem muitas coisas que não suporta, não cabe no apartamento. Então temos que desfazer. Esse é um aprimoramento e tanto, para que você possa desapegar de muitas e muitas coisas que você guarda ali, né? Que nem uma vez ouvi um grande palestrante dizer, que eu achei até engraçado. Tem pessoas que guardam papéis de bala que ganham do seu primeiro namorado, da sua primeira namorada, e guardam. E muitos anos, para lembrar daquele momento. Mas isso acontece com muitos. Então tem coisas que eu preciso aprender, que eu preciso me desapegar. Para quê? Para qual finalidade isso? Para que você não sofra, para que eu não sofra. Porque quando você realmente, tem alguns casos que eu consegui desapegar-se, poxa, é outra coisa. Você não sofre. É outra visão, é uma luz que entra dentro da sua alma, do seu espírito, divino. O egoísmo também é um sentimento muito forte. Quando você ouve uma pessoa falar muito, eu faço isso, eu consigo isso, não no sentido, é claro, tem uma autoconfiança, tem um desejo de mudar a sua vida. Então você pode se expressar para você mesmo. Por exemplo, eu consigo, eu irei me promover. É diferente do que você se expressar num sentido egoísta. Então, voltando ao ensinamento, tem um trecho que diz: o passado nos revela como os egoístas provocam conflitos e se atormentam pelos sofrimentos causados ao próximo. É que eu estava falando agora do sentimento, principalmente do sentimento amoroso. Causa muitos conflitos, às vezes chegando até casos fatais, triste, tragédia. Então, se você se inclui nesse sentimento, ou se você conhece alguém que tem esse sentimento forte, procure ajudá-lo. Então, se você gosta, se é uma pessoa próxima de você, da família ou entre amigos, indique um caminho para que essa pessoa possa sair dessa situação que às vezes ela não consegue enxergar. E continuando aqui, já dissemos que o principal objetivo da fé é erradicar o egoísmo e o apego. Tão logo me conscientizei disto, empenhei-me em exterminá-los. Como resultado, meus sofrimentos se amenizaram e tudo corre normalmente em minha vida. Há um ensinamento que diz: não sofra antecipadamente pelo que ainda não ocorreu, nem pelo que já passou. São palavras de grande sabedoria. Pois é, quantas pessoas você conhece ou você mesmo não conhece que sofre aí antecipadamente um determinado assunto? A preocupação também é um sentimento de apego. Pensei, o que tem que ver a preocupação
com apego. Realmente, quem se preocupa demais está com apego àquele sofrimento, àquele sentimento de que não possa conseguir um êxito. Mas quem é despreocupado, por exemplo, entrega nas mãos de Deus. Conversa com Deus, eu entrego em suas mãos, seja feita a sua vontade, não a minha. Em poucas palavras, você pode sentir um alívio. Ufa, tirei um peso do meu ombro. Isso é treino a cada dia. Porque a preocupação nos traz doenças, nos traz irritação, nos traz também conflitos familiares com o nosso parceiro. A preocupação excessiva traz tudo isso. Mas quando você chega ao ponto de diminuir pelo menos a preocupação, não, eu quero sair desse estado que está me prejudicando há anos, está me trazendo muitas doenças. Você vai numa instituição religiosa a qual você pertence, por exemplo, chega lá diante do altar, conversa com Deus, entrega seus problemas para Ele. E eu tenho certeza que quando você, isso é exemplo meu agora, quando você começa a despreocupar-se, o resultado, a resposta vem imediato, vem mais rápido do que você imaginava. Se é um emprego, até casos, é claro, muita gente se preocupa com casos, por exemplo, de doenças. Se a pessoa vai entrar, por exemplo, no hospital para operar um determinado órgão, claro que a preocupação vem, a pessoa fica preocupada. Mas quando você começa a praticar e a treinar e entregar nas mãos de Deus, esses pensamentos fogem da sua cabeça. Não vou falar que é fácil, mas tudo é treino, é o pragmatismo. Você tem que praticar, não basta você só orar, só pedir para Deus. Você tem que praticar também, você tem que movimentar-se, você tem que tirar esse sentimento dentro de você. Mas é um sentimento que você tem que começar a refletir, poxa, esse sentimento só vai me fazer mal, só está me fazendo mal. Se não for com você, que pelo menos com uma pessoa que você conheça. Então como eu faço para sair desse? Aí que na hora você procura leituras de ensinamento como esse que eu estou lendo aqui com os senhores, procura com uma pessoa especialista, um profissional, e olha que tem diversos aí bons, tá aí esperando o momento de você pedir uma ajuda para ele. E com certeza, se você colocar afinco, se você pensar, não, eu quero sair dessa situação, eu vou sair dessa situação, com certeza você consegue sair desse estado de preocupação. Então, nesse trecho curto aqui, não sofra antecipadamente pelo que ainda não ocorreu, nem pelo que já passou, porque tem muita gente que sofre com o passado também, não é só com o futuro. O passado, olha, tem muitos e muitos que sofrem uma coisa que magoou alguém lá atrás, por exemplo, e vem remoendo há anos. E isso traz consequências graves, se você ainda não percebeu. Eu tenho certeza que muita gente, meus ouvintes, são inteligentes, devem conhecer pessoas que vêm sofrendo aí, isso devido ao seu estado de preocupação, de apego excessivo, coisas do passado. Eu também já entrei e estive nesse estado fortemente, não se perdoando. É importante você viver o presente, o aqui e agora, como muitos terapeutas, muitos coaches, muitos profissionais aí em palestra, você vai ouvir. Viva o momento presente, esqueça o passado, esqueça o presente também.
o que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tem pessoas que se preocupam com daqui a 10 anos. O que será de mim profissionalmente? É claro que você tem que procurar sempre evoluir, crescer, tanto pessoal como profissionalmente, mas que isso não vire uma doença, uma preocupação excessiva, que isto não te prejudique no futuro. Eu acredito que vocês estão me entendendo. E continuando aqui, a finalidade do aperfeiçoamento no mundo espiritual é a extinção do apego. A posição do nosso espírito se eleva à medida que o apego se reduz. Fácil de entendimento, não é? Ensinamento. Os senhores têm alguma dúvida? A partir do momento que você vai estudando a espiritualidade, você vai entendendo estes sentimentos negativos que nos faz só mal, você vai praticando e aos poucos, com certeza, eu afirmo isso porque em alguns casos já venho praticando, consegui sanar, consegui sair, como pessoas que eu conheço. Muitas e muitas pessoas que tinham momentos até de pensamento de suicídio e que conseguiram dar a volta e sair de situações que você olhando a primeiro momento assim, você não acredita que essa pessoa teria condições de sanar, de se livrar desse problema. Mas como a força de Deus, a luz de Deus, eu tenho certeza que meus ouvintes acreditam muito, e não tem nenhuma dúvida, ela atua. Ela atua em mim, ela atua em você, ela atua em seus familiares, ela atua no seu vizinho, ela atua na sociedade, ela atua no mundo. Mas basta você praticar. Primeiro você tem que ter esse estalo. Opa, chegou um momento, já estou batendo a cabeça na parede faz tempo, está doendo. Ou já caí no fundo do poço, não tem mais aonde descer. Eu tenho que subir agora. Se você já cansou, tem pessoas que não cansam do sofrimento. Prefere continuar ali, mas isso é outro assunto. Mas se você tiver esse discernimento, opa, eu tenho que ir aonde? Eu vou encontrar qual é a causa que está me criando esse efeito prejudicial. Não está me prejudicando só a mim, está prejudicando o meu próximo, que é o pior. Então quando você começa a querer sair dessa situação, com certeza a luz de Deus começa já atuando. Pequena, vai aumentando aos poucos. A partir do momento que você começa a praticar, você começa a criar aquele esforço de querer sair dessa situação, do egoísmo, do apego, da preocupação, dos ciúmes. Todos esses sentimentos que só traz prejuízo à sua saúde, principalmente. Então, a partir do momento que criei junto com a editora Zona, foi nesse sentido, porque eu fazendo esse programa também, eu tô me aprimorando, eu tô aprendendo junto com os senhores. Não adianta eu ficar aqui só falando, lendo ensinamento e se eu não praticar, se não acontecer a mudança dentro da minha vida. Não estou falando que eu estou 100% livre, que eu já sou no estado divino, num estado de contemplação. Estou galgando, estou procurando. Não é à toa que eu me tornei um espiritualista. Mesmo você não seguindo uma entidade religiosa espiritualista, mas é importante que você entenda, que você, pelo menos, se você não acredita, você pergunte o porquê das coisas. Questione para você mesmo, né? Não aceite, não se torne uma vida monótona e os sofrimentos à sua volta. Ninguém gosta de sofrer. Eu não conheço pessoas que falam que amam sofrer. Eu nunca ouvi falar. Não é verdade? É importante você ser feliz. Mas a felicidade, infelizmente, muitos acreditam que está no céu, num outro mundo, no paraíso,
paraíso está aqui mesmo na Terra. Você mesmo pode criar esse paraíso. Aliás, ele está dentro de você, em cada um de nós. Só que um está ofuscado, apagado, outro está meio aceso. Já tem outras pessoas que já se sentem no paraíso completamente, mesmo vivendo em momentos de conflito à sua volta, por exemplo, na sua família ou na própria sociedade, que está acontecendo no dia a dia aí, mas se sente feliz, porque tentou, procurou, aplicou, fez ação e acontece, mudou completamente sua vida. E quando você se sente satisfeito com Deus, principalmente, porque todo mundo se sente feliz quando recebe uma graça, um milagre, a primeira coisa que lembra é de Deus, de agradecer a Deus, de qualquer forma que seja. A partir do momento que você se sente agradecido, você reconhece porque Deus atuou dentro de você, porque você tomou a iniciativa. Você começou a praticar, você começou a estudar, mesmo que você duvide no primeiro instante, no primeiro momento. Então, quando você procura, quando você tentar tirar aqueles sentimentos que está te prejudicando há anos, é outra coisa. Então, eu pretendo, é claro, o objetivo do meu programa, Fofoca do Bem, eu irei ficar feliz quando alguém chegar em mim ou escrever nos comentários, por exemplo, do canal do YouTube, que tentou pelo menos e já sentiu alguma mudança. Vocês não têm que agradecer ao Carlos Ribeiro. Eu sou só um instrumento. Você tem que agradecer a Deus, porque você ouviu um determinado programa, não precisa ser só o meu, e te acendeu uma luz. Você começou a criar os primeiros passos para a sua felicidade, que infelizmente muita gente não acredita que ela exista. Olha que eu conheço já muitas pessoas felizes, mesmo numa situação financeira, mesmo numa situação política do nosso país, tem muitas e muitas pessoas felizes. Eu conheço. Então, se as pessoas estão felizes, por que você é diferente e não pode se tornar uma pessoa paradisíaca também? É claro que pode. Basta você acreditar. Basta você querer mudar. Claro que eu sei, eu conheço, existe uma força negativa que nos impede muitas e muitas vezes de procurar um caminho, uma saída. Tem pessoas que à nossa volta que às vezes, em vez de alimentar um pensamento positivo, te colocar para cima, ela te coloca mais para baixo. Tem muitos e muitos casos, mas você tem que ter esse discernimento de procurar saber quem são essas pessoas que está te prejudicando, que está te levando mais para o buraco. Ou aquelas pessoas, mesmo você não acreditando naquilo que ela está te dizendo, no primeiro instante, no primeiro momento, mas ela está procurando te mostrar um caminho da verdade. Não importa a religião, não vamos falar em religião, não importa. O importante é aquilo que você está sentindo dentro de você, que está te prejudicando há anos, como doenças ou conflitos ou problemas financeiros, profissionais, e se tornando uma pessoa paradisíaca, uma pessoa feliz. Olha, eu venho fazendo os programas, a cada segunda-feira eu escolho um tema. Mas durante esse tema, por exemplo, estou aqui falando com vocês, mas já estou lembrando em outros temas que podemos discutir aqui juntos, que possa tirar, pelo menos possa começar a tirar você dessa situação. Olha que temos muitos e muitos temas. Com certeza, espero que o nosso programa Fofoca do Bem cresça. Dá um like aí no nosso canal. Mesmo se você não gostou também, dá um dislike, não tem problema nenhum não. Coloque no comentário o que você não acreditou, o que você tem dúvidas.
mesmo eu não sabendo, eu procurarei a verdade, as respostas com as pessoas acima de mim, no nível mais acima do meu. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos. Se você chegou até agora, até o final, é porque quer mudar, quer tentar pelo menos sair dessa situação. E eu agradeço mais uma vez à Editora Zona por ter dado essa oportunidade de poder, todas as segundas-feiras, colocar aqui um assunto baseado no ensinamento de Mokichi Okada, discutirmos assuntos relevantes, assuntos que faz realmente mudar a sua vida. Se a minha está mudando, seja devagar ou não, ela pode mudar a sua, ou de uma pessoa que você conheça, mas você pode ajudar alguém que está aí sofrendo. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Continue nos ouvindo, continue curtindo, continue compartilhando o nosso programa para que possamos realmente crescer juntos, elevar-se juntos espiritualmente, tirar de lado diversos sofrimentos como o egoísmo e o apego, que foi o tema de hoje, que isso pega muito forte em muitas pessoas. Um abraço e um beijo a todos. Been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy.